O tema do nosso vídeo de hoje é sobre as doenças ocupacionais dos professores e quais os reflexos dessas doenças na vida dos profissionais. Meu nome é Carolina Centeno, eu sou especialista em direito previdenciário e atendo professores em todo o país. Então eu tenho alguma experiência nisso e hoje eu vou trazer para vocês várias possibilidades de você verificar se a sua doença é ocupacional ou não, e quais seriam os direitos que você tem, tendo em vista, né, essas doenças ocupacionais que muitas vezes incapacitam os professores. Tá, gente? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Vou pedir para que, se você tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários, ou então, de preferência, se for um caso mais específico, fala com a gente nos links que tá aqui na descrição desse vídeo, tá? Que tem link para WhatsApp, para e-mail. Então, se for algo muito específico relacionado à sua vida, é melhor que você fale com a gente por lá, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje, o assunto vai ser para os professores e, assim, de uma forma até geral, tá? Não é só professor de ensino fundamental, infantil e médio. Também professores universitários que vêm sofrendo aí com muitas doenças ocupacionais e são muito parecidas, né? Essas doenças entre todos os professores. Gente, vou começar a falar quais são as mais comuns, tá? Então, se você tiver alguma dessas doenças, pode saber que pode ter o nexo, né, causal, ou então, se não for uma doença que foi causada pelo trabalho, ela pode ter sido agravada pelo trabalho, ou então desencadeada pelo trabalho, né? Pode ser um nexo de concausa. Então, nem sempre a doença é uma causa única, né? Ela tem várias causas, e dentro dessas causas o trabalho pode ter intensificado aquela doença. Então, gente, uma das primeiras doenças, assim, que a gente costuma falar é sobre as lesões, né, de trato osteomuscular, que são lesões por esforços repetitivos, distúrbios na coluna, né, osteomusculares. Ali a gente coloca aqui no slide que são caracterizadas pelo desgaste de estruturas osteomusculares, como tendões, músculos, nervos, sinóvias, ligamentos, né, que acometem principalmente membros superiores, pescoço e região escapular. Então, professores costumam ter bastante essas lesões. E isso pode vir com o tempo a causar aí uma incapacidade para o trabalho, né, uma lesão mais de longo prazo. Outro tipo de doença muito comum dos professores é distúrbios na voz, né, que o professor usa a sua voz como meio de trabalho e é aquilo por muitas horas seguidas, né? Então, isso acaba trazendo também distúrbios na voz, disfonia, rouquidão, afonia, dor ao falar, cansaço, falhas na voz, falta de projeção vocal e dificuldade de falar em forte intensidade, tá? Além disso, gente, existem os distúrbios mentais cada vez mais comuns para os professores, principalmente agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? Que a gente está passando por uma pandemia e os professores tiveram que mudar as formas dele de trabalho, né? Tiveram que se reinventar do dia para a noite, estão sendo extremamente cobrados e estão passando principalmente por um momento de instabilidade na vida profissional. Por quê? Porque eles não estão lecionando da forma como lecionavam antes, e isso mexe, né, com a estabilidade do profissional. Muitas escolas fechando, o professor que é servidor público está sendo exigido de outras maneiras, né? Então, isso tem causado principalmente problemas de transtornos mentais, como a síndrome de burnout, como ansiedade, depressão, pânico, tá? Mesmo antes da pandemia, a gente sabe que isso era extremamente comum, né? E agora isso, no meu entendimento, está intensificando, pelo menos pela experiência que eu estou tendo atendendo professores no país inteiro. Eles estão chegando com essas críticas, né? E também, gente, temos problemas respiratórios desses professores, porque mexem com giz, né? Muitas vezes ali em ambientes mais insalubres, dependendo da localidade que ele presta serviços, tá? E aí, gente, uma vez que você reconhece que você pode ter uma doença ocupacional dessa, causada pelo trabalho, você tem que saber que você tem alguns direitos garantidos
caso isso fosse uma doença comum, né? Então, você tem direitos específicos para doenças comuns, que não são causadas pelo trabalho, e direitos específicos para quando você é diagnosticado com uma doença do trabalho, tá? E hoje o nosso assunto principal é quando você é diagnosticado com uma doença potencialmente, né, do trabalho. Então, gente, primeiramente, aqui coloco o primeiro direito, que é você ser readaptado de função. Isso acontece muito, principalmente com o servidor público, que tem estabilidade, né, no trabalho, e aí ele não pode ser mandado embora, né, não necessariamente ele vai ser aposentado por invalidez, então ele é readaptado para uma função que ele possa exercer, tá? Isso aqui, gente, para o professor que é de uma iniciativa privada, também tem que acontecer quando ele está com uma doença ocupacional. Porque quando você está com uma doença ocupacional, você também não, em tese, né, você também não pode ser mandado embora. A gente sabe que na prática isso acontece, então você, em tese, não poderia ser mandado embora porque você tem estabilidade, e aí, caso isso aconteça com você, você pode procurar um advogado para ir atrás dos seus direitos, tá? Outro direito, gente, é ter um afastamento para tratamento de saúde, tanto o professor servidor público, como os professores da iniciativa privada, né? Eles têm o direito de se afastar pelo INSS ou então pelo regime próprio, né? Fazer o tratamento adequado e retornar para sua função. Os professores da iniciativa privada têm dois direitos também que o servidor público não tem, via de regra, tá? A não ser aqueles servidores públicos que são seletistas. Aqui, gente, nós temos o direito ao FGTS, ao Fundo de Garantia, mesmo quando você está em afastamento, tá? Então, se você está em afastamento por uma doença do trabalho, o seu empregador tem que depositar o seu FGTS, tem que continuar depositando o FGTS, tá? Além disso, nós temos o auxílio acidente, que é um benefício pago pelo INSS, que não é o mesmo benefício do auxílio doença. O auxílio acidente, ele é pago quando você já está apto a trabalhar, mas devido àquela doença ocupacional que você teve, né, o acidente de trabalho, você ficou com alguma sequela, seja ela física, mental, sensorial, independente da sequela, da natureza da sequela, se essa sequela diminui a sua capacidade de trabalho, mas não impede o trabalho, você pode requerer o auxílio acidente, tá bom? Isso aqui é um benefício muito bacana, que ele é pago, tá, na importância de 50% de um benefício integral. Então, você recebe metade, tá, assim, simplesmente falando, tá, porque existe um cálculo a ser feito, mas é basicamente metade de um salário de benefício. Além disso, gente, caso essa doença ocupacional te incapacite para o trabalho de forma permanente, né, ou seja, você não está mais em auxílio-doença, não há mais tratamento, não há mais readaptação, você pode ser aposentado por invalidez. Mas essa aposentadoria por invalidez, ela não pode ser aquele novo cálculo da reforma. Tem que ser uma aposentadoria integral, ou seja, de 100%. Além disso, gente, por fim, se essa doença ocupacional foi causada pelo trabalho, né, necessariamente, você também pode ter direito à indenização por danos morais e materiais por conta dessa doença que foi causada por um ambiente nocivo, tá? E aqui, gente, coloca os requisitos da aposentadoria por invalidez, tá? A aposentadoria por invalidez, você tem que ter a incapacidade permanente para o trabalho, causada por uma doença ou acidente, que te incapacite no cargo e na função que você exerce, insuscetível de readaptação, ou seja, você não pode ser readaptado, né? Você tem que realmente não poder estar em nenhum cargo ou função. No INSS, gente, para quem é professor e recolhe para o INSS, tem que ter uma carência de 12 meses. E aqui tem uma mudança da reforma para os professores que já passaram pela reforma da Previdência, que já estão com as novas regras da emenda 103, que é que as doenças graves não estão mais nas possibilidades de aposentadoria integral. Então, tem que tomar cuidado com isso. Se no seu regime próprio já teve reforma da Previdência, aconselho você a verificar essa questão da doença grave. Doenças graves e acidentes não exige carência no INSS, tá? E no serviço público a gente sabe que o Instituto da Carência não é aplicável.
Então, aqui eu trouxe, gente, 2 cálculos de aposentadoria por invalidez, tá? O antes da reforma e depois da reforma. Antes da reforma, gente, era pago no INSS 100% sobre a média dos 80% maiores salários para aquele professor. Para o servidor público, na doença comum, era pago proporcional ao tempo de contribuição, né? Então, você não recebia o valor integral se fosse doença comum. Se fosse uma doença grave especificada em lei ou uma doença ocupacional, você receberia a integralidade. Depois da reforma, gente, o cálculo, né, da emenda 103, que são para os servidores federais e para os estados e municípios que aderiram à reforma, então, se seu estado ou município não aderiu à reforma, você seja servidor estadual ou municipal, você ainda está nessas regras aqui antigas, tá? Vou falar das regras novas para os federais e estados e municípios que aderiram às novas regras da emenda 103, que é 60% mais 2% sobre a média, mais 2% que ultrapasse 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem no INSS, e servidores públicos, 60% mais 2% que ultrapassa 20 anos de tempo de contribuição. É muito baixo esse valor de aposentadoria por invalidez. Isso aqui, gente, foi, assim, uma das maiores brigas que a gente travou quando a reforma estava para ser aprovada, que era com relação ao cálculo da aposentadoria por invalidez, porque o professor, digamos que ele só tem até 20 anos de contribuição, de tempo de contribuição, ele vai receber o equivalente, gente, a 60% do seu salário. Isso aqui, para mim, é um absurdo, porque você vai reduzir drasticamente o valor que ele recebia antes, né, e no momento mais vulnerável ainda. Bom, gente, os servidores públicos e os professores do INSS têm esse mesmo cálculo. A única diferença é que o servidor passa a contar mais 2% a partir de 20 anos para ambos os sexos, e no INSS a mulher passa a contar mais 2% a partir de 15 anos de contribuição. Aqui, repito, né, que foi excluída a aposentadoria integral por doença grave no serviço público, conforme a reforma da Previdência. Tá? Coloquei aqui um exemplo, gente, para vocês visualizarem o que eu falei aqui. Que antes o professor que aposentava com uma média de 5 mil reais, ele receberia 5 mil reais. Com a reforma, gente, ele receberia somente 3 mil reais. Tá? Isso aqui no INSS. O professor servidor público com uma média de 5 mil reais, com 25 anos de trabalho, ele receberia, se fosse uma doença comum, R$ 4.166. E com a reforma, ele recebe somente R$ 3.500. Então, olha o tanto que cai a aposentadoria por invalidez da doença comum. Gente, eu coloquei só da comum, mas se fosse doença ocupacional, ele receberia simplesmente o valor total, tá? Porque a doença ocupacional, ela tem essa característica de ser integral. Por isso que é importante você caracterizar a sua doença. Se você tem lá um distúrbio mental, psiquiátrico, ou uma doença na coluna, na cervical, pode investigar que muito provavelmente essa doença tem alguma ligação com o seu trabalho de professor. Coloquei aqui as doenças graves. Então, se você foi aposentado ou será aposentado por uma doença que está aqui, tuberculose, hanseníase, alienação mental, câncer, cegueira, paralisia, cardiopatia, espondilite anquilosante, dentre outras, saiba que a sua doença, ela é integral, que a sua aposentadoria é integral até a reforma da Previdência. E caso você seja servidor municipal e estadual de estados e municípios que ainda não tenham aderido à reforma, você ainda tem direito à aposentadoria integral. Então, também tem que tomar cuidado com as doenças graves, tem que ficar atento, tá? Aí, gente, quando você é aposentado, se você é aposentado por invalidez, né, tanto no serviço público como no INSS, e eles não consideram sua doença como ocupacional, você tem como rever esse benefício, tá? Você pode ir atrás, tanto na justiça, como administrativamente, né? Você pode comprovar que a sua doença é, sim, de origem ocupacional, tá bom? E isso você pode fazer, como eu falei, tanto se você for servidor público, como se você tiver no próprio INSS, tá bom?
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui eu coloquei uma jurisprudência, tá? De servidor público, de invalidez permanente, de moléstia não especificada em lei. Então, aqui nós temos um julgado que foi comprovada a doença ocupacional das enfermidades que motivaram a aposentadoria dessa professora. Então, ela foi aposentada por uma doença comum, mas na verdade ela entrou na justiça para provar que aquela doença era ocupacional. Gente, isso é extremamente comum para os professores, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida, como eu falei, pode escrever aqui, ou de preferência, se for algo pessoal, né, mais específico, você pode mandar por e-mail ou pelos links que estão aqui na descrição desse vídeo. Gente, muito obrigada e até a próxima.